A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez chegamos agora no final, que é o terceiro tópico, com a aula do terceiro trimestre, com o tema de os princípios divinos em tempos de crise, e vamos falar como vencer a oposição à obra de Deus. No tópico 3, nós temos o seguinte objetivo, de falar sobre qual o segredo da vitória de Neemias. Qual foi o segredo que Neemias utilizou para poder vencer os inimigos que ali estavam trabalhando contra ele? Tobias, Sambalate e outros que lutavam para poder impedir a construção do templo. Neemias usou o seguinte artifício. Neemias disse aos seus inimigos: Deus dos céus é o que nos fará prevalecer. Neemias 2:20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por ele. Então, qual foi a arma que Neemias usou para vencer o inimigo? A confiança, a fé e a sabedoria que Deus havia lhe dado para poder realizar aquela obra, porque aquele era o propósito do Senhor, que os muros fossem reconstruídos e que a cidade deixasse de ser um ponto fraco no meio daquele povo, em que o povo sem os muros de Jerusalém, o povo ficava à mercê dos ladrões, dos salteadores. Qualquer um podia entrar na cidade, saquear os seus bens e fazer qualquer maldade para com aquele povo. Mas Deus sabia que com a construção do templo e os portões restaurados, a cidade voltaria a ser uma cidade forte e o povo poderia voltar a ficar seguro dentro daquela fortaleza. No tópico 2 fala o seguinte: os judeus venceram pela oração. Então nós começamos a ver que Neemias também vence o inimigo pela oração, porque ele orava a Deus para que Deus o fizesse prevalecer em meio às dificuldades existentes naquele momento, porque todos que ali estavam em volta dele, os samaritanos, eles não queriam a reconstrução do muro para que o povo não tivesse a sua comunhão com Deus restaurada e assim o culto não fosse restabelecido totalmente em Jerusalém e eles perdessem toda a pompa ou perdessem o privilégio que eles tinham com os outros povos que estavam na circunvizinha, que eram deles antes da chegada dos judeus. Mas agora todo o privilégio com a restauração do culto ao Senhor, o povo começava a voltar a atenção para o povo de Israel, e isso trouxe muito ciúme, trouxe muita inveja, e os samaritanos não queriam que essa reconstrução fosse efetuada. Eles queriam verdadeiramente impedir que essa obra fosse feita. Eles lançaram o escárnio, eles lançaram o desprezo, eles lançaram a mentira, a porfia, eles lançaram a mentira sobre o povo de Israel, querendo matar Neemias para que essa obra não fosse realizada. Mas Neemias permanecia em oração. Aí fala assim: Neemias era um homem de oração, como frequentemente lê-se lê-se como Neemias orava. Ouve, ó Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate. Neemias 4:4, 6:14, 3:29. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor. Quer e pode resolvê-la. Aquele que quer e pode resolver as nossas batalhas espirituais. É isso, irmãos. Nós precisamos ficar atentos aqui, ó. Qual é o segredo da vitória de Neemias? Neemias sabia que estava realizando a obra de Deus. Nós precisamos ter essa firmeza no nosso coração. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós estamos fazendo algo, nós estamos fazendo a obra do Senhor e não a nossa obra. Segundo ponto, para poder derrotar o inimigo, nós precisamos estar sempre em oração. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Agora, devemos também orar. Orai sempre sem cessar. A oração é algo que não pode faltar na vida do cristão. E nós, nos tempos de hoje, nós temos falhado muito na questão da oração, da vigilância. Nós temos falhado muito
porque nós estamos muito voltados para a palavra em si, para o conhecimento, mas nós estamos deixando a batalha espiritual de lado. Então esse é um chamamento. Voltemos para a batalha espiritual, voltemos para a oração, voltemos para o jejum, porque só assim venceremos os príncipes das áreas celestiais. E na parte A, fala da seguinte forma: impedir que alguma coisa estorve a orar, encontrando-nos apenas em oração. Encontramos apenas nós só vencemos essa barreira quando nós estamos em oração. Nesse exemplo fala assim que Marta estava com Jesus Cristo, estava na casa de Lázaro e Maria, e Marta estava preocupada com os afazeres de lá. Mas os afazeres do lar acabam nos impedindo de orar, acabam nos impedindo de alcançar algo melhor. Nós temos também o exemplo de Jesus Cristo no Getsemane, que ele pega os discípulos e leva 3 à parte, e ali ele sai a um tiro de pedra para orar e pede para que eles fiquem orando também. E quando Jesus Cristo volta, eles estão dormindo, o coração estava pesado, o sono acometia aquelas vidas e eles não conseguiam orar. Jesus Cristo voltava para orar e encontrava eles dormindo novamente. Então nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Às vezes o cansaço nos impede de orar, às vezes os afazeres do lar nos impedem de orar. Muitas coisas têm nos impedido, a casa, um filme, a escola, o celular, redes sociais, tudo isso tem nos impedido de orar. Mas nós precisamos tirar um momento de oração, vários momentos de oração, isso na realidade. Daniel orava 3 vezes por dia. Isso não é quantidade, isso é qualidade. Nós precisamos orar com qualidade. Nós precisamos estar com as nossas mentes voltadas para o Pai do céu e pedirmos a Ele que nos auxilie em todo o tempo. Assim, orando várias vezes durante o dia, conectados com o Pai, as barreiras serão vencidas. No 2 fala da seguinte forma: persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel, ele tinha um pesar no coração, ele queria saber qual era o futuro, o que reservava o futuro, porque ele já sabia que estava próximo os 70 anos, ou estava próximo o fim do cativo na Babilônia. Então ele ora durante 21 dias. E a palavra diz da seguinte forma, em Daniel 10:11, que Daniel ele orava durante 21 dias, e no primeiro dia, quando ele começou a orar, Deus manda um anjo para trazer a resposta para Daniel. Mas esse anjo ficou batalhando com os príncipes celestiais durante 21 dias, e só quando chegou Miguel, o primeiro dos príncipes, Miguel consegue derrotar Satanás, e ele consegue chegar até Daniel para entregar a mensagem a Daniel. Então nós devemos persistir em oração, porque a resposta não virá, pode vir no mesmo dia, mas a resposta pode demorar. Nós vamos pegar agora o exemplo de Ezequias novamente. Mas Ezequias, logo após Deus ter livrado do exército dos assírios, Deus manda que o profeta fale com ele que os dias deles estavam contados, que ele precisava consertar a sua casa, pois ele ia morrer. Mas ele vira para o canto da sua cama, ele ora ao Senhor, e antes que o profeta saia do seu palácio, Deus manda o profeta voltar e fala com ele que ele teria mais 15 anos de vida. Então nós devemos persistir em oração, nós devemos nos manter firmes, pois só assim a resposta do Senhor virá. Muitos exemplos de oração: mandou com que o seu ajudante fosse até a beira do mar para olhar se tinha alguma nuvem. Então ele vai a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª vez, e só a 7ª vez, ele orando, ele persiste em oração, que ele vê uma pequena nuvem como o tamanho de a mão do homem, e aí o seu ajudante volta e fala. Então ele fala: volta e fale com o rei Acabe que haverá uma grande chuva, que ele não deve esperar, que ele deve abordar o seu cavalo, que ele deve arriar o seu cavalo e correr, porque haverá chuva em Israel. Já havia ficado 3 anos sem chuva. Orou para que a chuva cessasse, e 3 anos e meio ficou sem chuva. E Elias ora agora,
E nesse período de oração, o seu servente desce 7 vezes para verificar na beira do mar se existia alguma nuvem. E na 7ª vez ele volta com a resposta e a chuva desceu, porque ele persistiu em oração e Deus respondeu a oração de Elias naquele momento. E para fecharmos o tópico 3, nós vamos falar assim, olha, o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do seu corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou de pé. Isto é o segredo de estarmos sempre em oração. Quando nós estamos sempre em oração, não importa do jeito que estamos. Assim como eu falei, o rei Ezequias estava deitado na sua cama e orou ao Senhor e Deus respondeu sua oração. Elias estava ajoelhado orando e Deus respondeu a sua oração. Jesus Cristo muitas das vezes estava em pé orando ao Pai: Pai, concede o desejo do coração desse homem, que ele seja curado, e ele foi curado. Então não importa como estejamos, se nós estivermos sempre em oração, o Senhor estará conosco, nos abençoando e nos guardando continuamente.